Olá, você está na TV Cabral, o seu canal de história no YouTube, e de volta o meu amigo Luciano Cavalcante, professor de História, e a gente vai debater acerca da história do Brasil, né? Ou por que não, a história da humanidade. Luciano, boa tarde, bom dia, boa noite e boa madrugada, né? Porque nós estamos nas redes sociais, né? Nós estamos no E YouTube, ninguém sabe que hora eles vão o ouvir pessoal vai ver, logo não ou vai ver nada, né? assistir Não é verdade? o nosso bate-papo, né? Luciano, eu sempre gosto de citar um trecho do poema de Mayakovsky, quando ele diz que o mar da história é agitado, né? Ainda tem mais. Que as ameaças e as guerras, havemos de rompê-la, como a quilha rompe a alma do mar, né? No final, a gente vai, eu vou ler esse poema, acho fantástico, porque o mar da história é agitadíssimo, né, Luciano? A gente vem Eu desse gostei do contexto aí. dízimo, principalmente no contexto atual, né? Vamos falar não, senão o povo não assiste a gente mais. Não fala do Brasil, não. Mas vamos para o passado. Depois a gente vai trazendo para cá, né, nas outras aulas. Então, a ideia, gente, hoje, da TV Cabral, com o meu amigo, ele fica quando chama de mestre, ele fica revoltado. O meu mestre, se não fosse ele não estava aqui, né, que ele que me ensinou a dar aula de história, viu? Essa loucura foi ele que me ensinou, essas aulas, que eu uso que é aula de maluco, né? Mas não é doido, né, Luciano? É maluco, não é doido. Então, a ideia hoje, né, Luciano, é discutir a Inconfidência Mineira, né? E até hoje, a gente está gravando hoje, que é no dia que é o feriado nacional, né? O pessoal só pensa, vai ser imprensado, e o feriado vai ser imprensado no feriado. E a gente não entende que isso é um processo da nossa história, né? Da nossa história, que é a Inconfidência Mineira, e um personagem conhecido como Joaquim José da Silva Xavier, não é isso? O Tiradentes. Então, seja bem-vindo, Luciano. Você vai falar agora. Tá bem, eu acho que para a gente chegar ao Tiradentes, nós temos que entender o século XVIII, exatamente o século em que eclodiram várias revoltas. Foram tantas, algumas começaram no final do XVII e se estenderam até o início do século XIX. Talvez uma das últimas, do século XIX, foi a Revolução Pernambucana de 17. Essas revoltas a gente divide em dois blocos. As que confrontaram Portugal, mas não tinham perspectiva de fazer a independência, nem eles questionavam o pacto colonial, o domínio português sobre o Brasil, e as que passaram a defender a separação. Ô, Luciano, me permita uma coisa. Tem alguns livros de história que falam, eles chamam, os mais antigos didáticos, né, os chamados manuais didáticos, ele faz uma divisão. Hoje, Maria, mas tem alguns que meu livro que eu tenho que falam, uma tal que as revoltas individuais em nativistas e emancipacionistas, né? Tem alguns historiadores que fazem essa divisão aí, né? Você está dizendo aí, uma é mais o caráter econômico, economicista, que é porque Portugal nos asfixiava com a tributação, com os taxas, com os impostos, né? E as outras últimas seriam as emancipacionistas, né? É por aí isso que você queria falar? É por aí, né? Exatamente. As primeiras, eles questionavam determinadas medidas econômicas de Portugal para com o Brasil, mas esse questionamento ele não evoluía para uma luta de ruptura, de separação. E há um movimento que tem uma certa conotação econômica, mas já dentro de uma perspectiva de separação. E desse segundo bloco, a Inconfidência foi o primeiro. É por isso que esse nosso papo que nós estamos tendo hoje, dia 21 de abril, né, é relativo a essa rebelião. Não é o dia que ela começou, mas foi o dia que o Tiradentes foi executado. Sim. E foi no dia 21 de abril de 1792, lá no Rio de Janeiro. É o dia da execução dele. Sim. Muito bem. Agora, para a gente poder entender a Inconfidência, nós temos que levar em conta a situação interna do Brasil e o contexto internacional. Qual era a situação interna brasileira? Era de ouro, a região era de ouro, Sim. mas o ouro em crise, em decadência.
Então, o que se extraía de ouro não era como antes, porque o Brasil chegou a enviar cerca de 30 toneladas de ouro por ano a Portugal. E nessa época, eu estou no final do século XVIII, a quantidade de ouro enviada era bem menor. E havia, por parte de Portugal, uma pressão violenta, tributária. Eles achavam que a diminuição tinha a ver com contrabando, né? A pressão sobre a região era tão grande que eles criaram uma forma arbitrária de cobrança de impostos, chamada de A derrama, que consistia no camarada isolar uma área e invadir as casas, pegando tudo de valor que o cidadão tinha os bens, para né? cobrir o débito da região com a coroa portuguesa. É o tal de 1.500 quilos de ouro, né? Era verdade, era uma quantidade absurda, André, para uma época que o ouro era raro. Então, esse é o contexto interno. E não tinha tecnologia, né? Agora, lá fora, a gente não pode fazer uma leitura de uma rebelião sem olhar o panorama mundial, né? Viu, Luciano, me permite uma coisa. É uma coisa que eu sempre digo para os alunos, os meus alunos, os seus alunos também, mas também dizem, eu sou lucionista, olha, lucionista, sigo o Luciano nesse aspecto. E eu digo, gente, história não é decoreba, porque é uma mania miserável de achar que a história é decoreba. Então, para você não decorar, meu caro aluno, né, Luciano, você vai para o contexto. O que é que está acontecendo no mundo? Não é? O que está acontecendo no mundo? O capitalismo não estava mais na fase comercial de acumulação, o capitalismo já está na fase industrial. É verdade. Não é? E os ingleses aí, que você colocou, e os ingleses, o que, é que os ingleses queriam? Queriam vender o que eles estavam fabricando. A Inglaterra dominava a Grã-Bretanha, dominava o mundo. Eles necessitavam ali. Né? Tem as coisas que eu sempre falo. Eles queriam a libertação da mão de obra escrava, queriam o livre comércio, não porque morriam de amores pelo negro que apanhava, ou a negra, o afrodescendente que apanhava na senzala, não. Porque precisava de mercado consumidor, né? Só para ajudar no debate. É verdade. Tem esse contexto tecnológico da Revolução Industrial, que a Inglaterra vai aumentar a produção, vai, obviamente, que necessitar também, já que ela aumenta a produção, aumentar o mercado, aumentar as vendas. Né? E um grande mercado, que era o mercado americano, ele tinha um consumo limitado pelo pacto colonial. Se os ingleses começassem a incentivar as colônias a romperem esse pacto, ela teria comércio direto. Esse é o primeiro elemento. O segundo é o elemento político. Sim. É nessa época que vai surgir um movimento. É claro que a base dele está ligada à cultura e à filosofia, que é o iluminismo. Sim. E esse movimento ele vai provocar mudanças políticas profundas na Europa, porque o absolutismo ele passa a ser questionado. Sim. Aquela história de que o poder emana de Deus já não convence mais. O senhor me permite uma coisinha aí mais? Foi aí. não? Eric Hobsbawm, né, aquele historiador, né, inglês, ele disse uma coisa interessante. Ele chama a Era das Revoluções. E tem muita gente que não entende o que eram as revoluções. É a consolidação da burguesia, porque o absolutismo, a burguesia, aquela tática, né? Se eu não posso derrotar o inimigo, eu me junto a ele. Mas se eu puder derrotar o inimigo, eu vou derrotá-lo. Foi a Revolução. E o Luciano, um aspecto interessante, está dando para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é algo violento, é de uma extrema violência, que é a burguesia. Né? Por que não foi só a burguesia, mas a burguesia era a ideologia, né, do momento, né? É violenta porque a situação do operário, a situação das populações francesas eram terríveis. Né? Os privilégios e a opressão que viviam. Então, essa coisa vai estudar aí, o pessoal também. Qual é o objetivo de desenvolver o capitalismo e tomar o poder na mão do antigo regime, né? E é uma revolução extremamente violenta, no sentido né, da morte, né? Até surreal, o cara, o médico, o doutor Guillotin, não é isso? Criou uma máquina para arrancar a cabeça do povo.
né? Se opunha, né? O rei foi rei. A ideia do Guilhotin era de democratizar a morte. Porque naquela época havia dois tipos. Se o cabo era rico, era decapitado. Botava o pescoço num cepo, o cara vinha com o machado, pô, rapidinho você estava no céu ou no inferno, dependendo dos atos. Para evitar o sofrimento. Agora, se o cara fosse um pobre, ele era enforcado, pendurava ele numa árvore e o cara ficava lá, agonizando até morrer. Caramba, tinha essa divisão social de morrer. É verdade. A questão do enforcamento na época não era vapt-vupt, não. Pendurava e o cara ficava lá estribuchando horas e horas e horas. Era muito sofrimento. E o Guilhotin decidiu democratizar. Deitava o cabo no cepo e... Não sofreu muito, né, Luciano? Sendo rico ou pobre, já era. Ia para a famosa terra dos pés juntos. Beleza. Pessoal, né? Aí é o seguinte, André, o contexto europeu é esse, é de questionamento, de uma revolução tecnológica, sim, de uma revolução intelectual, isso, em que os caras estão começando a questionar o poder excessivo do rei, né? A questionar a própria estrutura social, sim, né? Econômica, de privilégios de nascimento, não é verdade? Sim. E essa situação vai gerar mudanças na Europa. Alguns reis, movidos por essas mudanças, vão até tentar fazer umas reforminhas, sim, que são os déspotas esclarecidos. E começam também a pipocar revoluções. Você falou em uma ainda há pouco, que é a francesa. Aqui na América, a inglesa primeiro, a inglesa bem antes, né? Bem antes. No século passado, 1788, 89, sim. 1789, é a francesa. A americana, sim, a independência dos Estados Unidos. Então, é nesse contexto que alguns jovens brasileiros, porque naquela época a educação aqui era bem rústica, né? Porque o cidadão que quisesse ter uma formação melhor tinha que abandonar o Brasil e ir para a Europa. Então, é engraçado, assim, só para lembrar aí, para ajudar na discussão, a Inconfidência Mineira, né, era uma Inconfidência elitista, né? É uma elite. Se você tinha aluno, você estava rico. Aí aquela coisa, André, aí filhinho mandava papai, o papai mandava o filhinho estudando na Europa. A aluna voltava, papai, eu até brinco nessa, papai, estão arrancando a cabeça do reino na Europa, papai, né? Oh, que coisa horrível, aí vinha com livros, vinha com mudança para cá, né? Engraçado isso, né? É verdade. E outra coisa, André, você falou bem, educação era privilégio. Sim. Só as classes endinheiradas, no caso da região onde eclodiu a Inconfidência, os homens de Minas, de ouro, dono de Minas, que mandavam o filho para a Europa. Sim. E esse menino entrava em contato com uma situação totalmente diferente. Você imagina o cidadão que sai daqui achando que o pacto colonial, a subserviência, o colonialismo, o fato de Portugal dominar o Brasil é perfeitamente natural. Como, lamentavelmente, no contexto atual, tem gente que acha perfeitamente natural determinadas potências subjugar o nosso país. Luciano, eu me lembro do Galeano, né? Eduardo Galeano, as veias abertas da América Latina, né? É região, né? Esse nome do livro dele lá. E é interessante que essa dependência, a gente fazer essa ponte do passado para o presente, essa dependência é algo proposital. Nos parece que nós somos incompetentes, a teoria do vira-lata, que a gente é brasileiros, a gente é sub-raça, e a gente não tem a capacidade de fazer tecnologia, e nós temos. Quer dizer, nós não temos até hoje um governo que tem a capacidade de dizer, a gente não quer precisar de vocês, nem vocês que precisam da gente. Porque há uma teoria hoje que os pais que têm matéria são os pais ricos. Agora a gente manda a tecnologia, a matéria é bem baratinha, acaba as commodities, outras coisas a mais. E esse processo aí a gente compra. Essa dependência que é articulada propositalmente para ver essa dependência. É como se estivesse no processo ainda de um pacto, é uma sátira, né? O pacto é uma síntese, pacto não, é uma imposição colonial.
Aí, Andrezinho, É. olha, você vai ver uma coisa. Meu Deus. O camarada sai daqui achando perfeitamente natural o domínio, o pacto. Sim, sim, Como também achando que no plano político é perfeitamente natural o regime absolutista. sim, Que o rei tem poder divino e que você, como um simples súbdito, tem que baixar a cabeça. sim. Aí você chega na Europa, vai para as universidades, vai estudar. Você imagina você com um livro iluminista na mão. Ou, quem sabe, estudando, ouvindo uma palestra, Hum, vamos pegar aí a área econômica de um Adam Smith, de um Ricardo, hum, né, que estão dentro daquele contexto, que vão criticar o pacto colonial. Vão dizer, olha, a economia ela é regida pelas leis da natureza. Não tem que ter pacto. O esquema é esse. Se alguém produz, tem que ter liberdade de vender a quem quer o produto. Quem quer o produto tem que ter liberdade de ir lá buscar de quem produz, sem intervenção. Então, imagine que esse camarada que está saindo do Brasil, com essas ideias, está começando a mudar a cabeça. No plano político, imagina ele pegar um Rousseau da vida que vai dizer o poder não vem de Deus, mas vem do povo. isso é uma Né? discussão. Uma discussão. Aí o cara tem a teoria e começa a observar que, na prática, isso já está acontecendo. Sim. Dentro da Europa, alguns países estão fazendo reformas. Aqui na América, Aqui vem com a independência território dos Estados Unidos, das 13 é colônias. um Né? território que não foi uma colônia. Você disse bem, foram 13. É, Se organizaram, numa linguagem bem popular, deram uma banana para a Inglaterra e conseguiram a sua independência. Aí esse rapaz vem ao Brasil, formado, né? Vai lá para o interior, Popoi! morar Popoi! num contexto em que o ouro está em crise. E o ouro está em crise. E que Portugal, em vez de aliviar, Não. está apertando para aquela cobrança violenta que você falou ainda há pouco, que é a derrama. É do quinto, Então, né? O quinto eles vão para 1.500 quilos de couro, né? Que aí, olha só, viu, André? Esse camarada viu que, teoricamente, é possível a independência. Está vendo que, na prática, já existe um território lá no norte que conseguiu. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas houve, inclusive, ligações via carta de gente da Inconfidência com revolucionários norte-americanos, discutindo a possibilidade, né? Então, sim, é possível. Então, é um movimento. Não tinha Facebook, não tinha Instagram. E ele não vem do povo. É bom que se frisa. Não vem do povo. Sim. Ele é feito pela elite. Sim. É essa elite que consegue viajar, se formar, Sim. ler os iluministas na língua deles, no francês, que era a língua oficial da época. Moda, fala em francês. É verdade? Sim. Então, esse pessoal chega ao Brasil num contexto extremamente opressivo, então começa a organizar o movimento. Um movimento que tem a ver com o topo. Setores médios e a elite. Você não tem escravo. Tanto é que é um movimento que, entre as propostas, ele não vai discutir escravidão. Isso, eu ia perguntar isso agora. Não discute. Mais adiante, nós vamos ter outro. De jeito nenhum, é verdade. Em 98, lá em Minas Gerais, na Bahia, que vai ter. Sim, aí mas esse aí não. Aí o negócio é popular. Não discute. Vai propor a mudança da capital. Ela começa na Bahia, depois é transferida para o Rio de Janeiro, e na época eles querem jogar lá para Minas Gerais. Uma proposta seria essa. Por isso que não encaixa aquele negócio que você falou, e os livros falam isso, né? De nativista para emancipar. Ela foi emancipacionista, mas o que ela queria, na verdade, se Portugal não asfixiasse os mineradores, que eram uma elite, né? Porque só podia, né? Eu achei ouro, eu pobre negão, achei ouro. Você tem o quê? Não tenho nada. Tá aqui, maluqueiro. Né? Você tem que ter propriedade, você tem que ter bens, né? Uma fazenda, né? Isso para poder você fazer o acordo, para você entrar na interesse das minas, né? Fazer o pacto com a coroa, que a coroa estava aqui dentro da coroa portuguesa. Era óbvio, né? Porque se a gente for lá para o sentido do mercantilismo, a coisa mais valorizada no mercantilismo é o metalismo, né? Os países produzissem ouro, diamantes, então isso era paranoia. Engraçado é surreal o Brasil, porque quando
o Império Colonial Espanhol chegou onde hoje é a Argentina, a Colômbia, né, a Venezuela, a região todinha, que eles chamam de América Espanhola, eles encontraram ouro. O ouro aqui vai ser prospectado lá para o século XVIII, né? Com tal dos bandeirantes, né? É engraçado isso, né? Então, Portugal estava, a coroa portuguesa estava louca até desse ouro e nunca encontrou esse ouro, né? É tanto que, nesse sentido, assim, para contextualizar, para não decorar, pessoal, viu? Para não decorar, eram os 3 ciclos econômicos, né? O ciclo do Brasil pré-Brasil, monopólio de Portugal, cana-de-açúcar, já o Brasil colonial, que surgiu as gênesis, né? O Brasil, brasileiro, a nossa civilização, foi a atividade econômica da cana-de-açúcar, né? E o último, que estourou essas revoltas, que é o ciclo da mineração, né? Só para a gente... Você tocou em um ponto importante. Sim. Se Portugal desse uma aliviadazinha, talvez não tivesse esse movimento. Não, eu acho que não. Tanto é que o que mais vai aglutinar a elite em torno dele é a questão do perdão dos impostos. Sim. Entre as propostas, se o movimento fosse vitorioso, sim, seria o perdão. E como estava todo mundo com a corda no pescoço, muita gente entrou no embalo. Sim. Então, o movimento ele tinha tudo para dar certo. Tinha o apoio das elites, dos ricos. Né? Tinha padre, tinha militar. Tinha verdade, as elites. Poetas, intelectuais, né? É verdade, eles sabiam. O mais lindo, segundo diz, era o Joaquim, né? Aí tem um detalhe, viu, André? Eles sabiam que Portugal não ia dar mole. Né? Movimentos anteriores que se levantaram contra o governo por questões menores, o governo agiu com mão de ferro, imagine esse que está defendendo a ruptura. Aí teria que ter uma conexão dessa elite com o povo. E você sabe que num confronto, numa guerra, quem dança primeiro é o setor popular, né? Você vê a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Quantos trabalhadores não morreram em nome dos interesses do grande capital? Sim. Você sabe uma guerra de capital. Sim. Pelo capital. Certo. E quem se sacrificou? O trabalhador. Né? Então, qual seria a conexão para ter o povo junto com essa elite? Numa possível reação violenta de Portugal? Seria o dia da derrama. Porque era uma forma violenta de cobrança. Eles estariam invadindo as casas. Agora, Luciano, assim, é frustrante, né? Mas quem não vê a história da Inconfidência ou da Conjuração Mineira, né, como chamam, tem várias denominações, é que ela ficou apenas no plano da conspiração. Era uma conspiração só. Ela não. Mas ela não evoluiu pelo seguinte, André. E também tem outro erro, viu? Que o pessoal às vezes tem a mania de que se desse certo, seria todo o Brasil. Não é verdade. Não. Era um movimento local. Sim. Se desse certo, seria restrito. Nem a toda a região mineira. Algumas cidades que estavam envolvidas no bloco, eles fariam a ruptura. É tanto, Luciano, que o que você está colocando nesse contexto aí, o Nordeste estava em decadência. Porque se encerrou o ciclo da cana-de-açúcar, nós já ficou lá esquecido. Rapidamente os caras mudam o eixo econômico, que era Salvador, e o eixo econômico passa a ser Rio de Janeiro. É verdade. E outra informação. Uma decadência terrível, né? Meu amigo, nessa decadência, não sei se eu estou errado, nessa decadência, história e confidência baiana. Fruto desse processo de decadência, também de uma elite também, né? Claro que misturou mais. Teve setor médio e popular. Outra coisa, em termos de amplitude, a Revolução Pernambucana de 1817, ela é mais abrangente do que a mineira. Eu lembro da parte sul de Alagoas, também fala sobre isso. É verdade. E tem um detalhe, a de Pernambuco, eles chegaram ao poder. Sim. Você tocou num ponto. A mineira, eles não passaram da fase conspiratória. Por quê? Porque um dos integrantes do movimento, que era um coronel, chamado Joaquim Silvério dos Reis, né, delatou. Eu já tinha dedo duro naquela época. Houve uma delação premiada.